Boa tarde. Começa o meu modesto carro com gasolina aditivada, que é o único capricho que eu cometo com o meu carro, e é isso que já não tinha ontem à noite. Ontem à noite já não tinha esse tipo de combustível, em alguns postos, né? E hoje de manhã o aperreio já continuou. O cálculo que se faz é que o Acre tem combustível para 3 dias, mas a coisa deve estar sendo amenizada, né? Porque, digamos que as pessoas que organizaram essa mobilização em todo o país, e foram 16 estados atingidos por essa mobilização, isso já está enfraquecido a partir de um áudio do próprio presidente da República. Vamos lembrar que as danações do último dia 7 de setembro foram mobilizadas pela própria presidência, não é? O que foi dito, o tom daquilo que foi dito, é algo que dificulta o nosso entendimento. Sabe por quê? Porque é como se fosse a pessoa que está dirigindo o país atentando contra a própria gestão, contra a própria economia do país. Ora, como é que a pessoa, na condição de dirigente máximo do país, da condução da política pública, chama, incita, instiga a população a fazer mobilizações e o espírito das pessoas que foram para Brasília hoje estão decepcionadas, imagino, né? Porque o espírito delas foi um espírito de quem estava indo para uma espécie de revolução. Mas que revolução? Era o golpe, o autogolpe? Era esse o cálculo? As pessoas falam a respeito de estado de sítio sem ter a mínima noção do que isso significa. Acha que estado de sítio é algo decretado pelo presidente e pronto, por uma assinatura já está decretado o estado de sítio? É uma situação intrigante essa. Nós vivemos um momento muito delicado. E perceba, os problemas estruturantes do país, nenhuma fala sobre. Nenhuma fala sobre. Não se falou a respeito de infraestrutura nas falas oficiais, não se falou a respeito de educação, de saúde. Estamos caminhando para 600 mil mortos. Durante as falas, você ouviu alguma menção à questão dos 580 mil mortos? Se você teve um parente que morreu por essa doença, eu imagino que, do ponto de vista até simbólico, né, a pessoa que é responsável pela condução da política pública não fazia a mínima referência a isso durante uma data tão especial como é 7 de setembro. E aí, você percebeu que do dia 7 de setembro para agora houve um silêncio, né, por parte da presidência. Quebrado só com áudio para ver se a mobilização dos caminhoneiros se desfaz. Que teve que ter até o referendo do ministro para dizer, olha, não, aquele áudio ali é verdadeiro mesmo, por favor, acabem com essa mobilização aí, está atrapalhando a nossa economia. Que país é esse? Já perguntou uma banda de rock por aí. Vamos conversar sobre economia, vamos conversar sobre esse ambiente econômico em meio às indefinições de ordem política, com uma pessoa que já foi presidente da Associação Comercial, hoje está na condição de vice-presidente, é isso? Celestino de Oliveira? Vamos dividir a tela. Celestino, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Ô, meu amigo, boa tarde. É sempre um prazer aí tá
estar junto com vocês, contribuindo de alguma forma. Fico feliz, né? Fico feliz pelo convite e, mais uma vez, aí, em nome da CISA, em nome da classe empresarial, muito grato mesmo. Muito obrigado. O Celestino está em viagem, mas mesmo assim aceitou fazer parte do programa Gazeta Entrevista de hoje. Eu agradeço muito, viu, a disponibilidade, a sua atenção, Celestino, por colaborar conosco, para entender esse momento. Eu queria saber, Celestino, que informações que você tem relacionadas ao abastecimento aqui do Acre, como é que está essa situação? Conversei com algumas pessoas hoje pela manhã, inclusive empresários do setor de postos de combustível, e ele não acreditava que essa mobilização durasse muito tempo. Parece que ele acertou, né? É verdade, tá? Até porque de paralisação, né, o país já está de saco cheio, né? Olha o sofrimento que vem causando e que causou essa paralisação aí da pandemia, né? Quebradeira, enfim, isso é uma situação bastante complicada, desemprego crescente. Isso é ruim, tanto para o país quanto para a população. Então, todo tipo de paralisação neste momento é prejudicial à nossa economia. Agora, ouvi o áudio do nosso presidente também, e eu tenho certeza que isso não se prolongará em hipótese alguma, até porque hoje, então, além da questão da pandemia, estamos muito preocupados com a economia, né? Nós precisamos ter um norte, precisamos ter segurança para que os nossos colegas empresários recupere os seus negócios, para que recupere os empregos. Isso não ajudaria, em hipótese alguma, a nossa população, a nossa economia. Celestino, uma coisa que me parece que, eu não sei se é uma avaliação apressada, mas todas as vezes que se faz uma mobilização de caminhoneiros e que estradas são bloqueadas, a gente, claro, tem como referência aquela última paralisação que houve, que realmente nós ficamos até com problemas de abastecimento de produtos básicos aqui no Acre. Agora, o que acontece que a classe empresarial parece que não está pronta para uma situação como essa? Nós não deveríamos estar um pouquinho melhor preparados, tendo aquele episódio como referência, Celestino? Então, eu tenho certeza que na parte alimentícia, o Acre está preparado. Na época daquela paralisação lá, que ficou alguns dias sem receber produtos, conversei com vários atacadistas e eles tinham estoque, para você ter ideia, de 45 dias. Então, isso dava uma certa tranquilidade e deu uma certa tranquilidade para a população. É lógico que, para você ter um estoque, você tem que ter um capital de giro muito grande, principalmente agora, saindo de uma pandemia, numa paralisação que afetou toda a economia. Então, eu tenho as minhas dúvidas quanto a alguns segmentos, né? Porque não tem estrutura, não tem capital de giro para que você mantenha um estoque alto. Isso, com certeza, causaria problemas se houvesse uma paralisação estendida. Isso, alguns segmentos, com certeza, teriam problemas. Bom, agora, o combustível, que informação que você tem? O que está circulando aqui é de que nós temos combustível para 3 dias. Você tem algum outro dado? A questão do combustível é um pouco mais complicado, né? Porque a maioria a gente não tem um distribuidor que tem um estoque que possa suprir a nossa demanda. Isso, se realmente acontecer, 2, 3 dias começa a faltar em alguns postos. Isso é normal, né? Até porque não tem como você manter estoque. É diferente de você ter um depósito para guardar material de construção, guardar produtos alimentícios, é totalmente diferente a questão dos postos de combustíveis. Então, se a distribuidora não tiver condições
ou não tiver estoque, com certeza começa a afetar todo o segmento de combustível do nosso estado. Eu conversei com outro empresário hoje pela manhã e o que ele informou foi o seguinte, Celestino, que em Porto Velho, o que estava dificultando a situação é de que havia combustível lá em Porto Velho. O problema é que os outros insumos para a composição da gasolina, esses sim não estavam conseguindo chegar. E aí com destaque para o biodiesel, né, para o álcool anidro, não é isso? Aí começou a complicar a situação. Mas você acredita que nós podemos ficar mais calmos nas próximas horas, nos próximos dias, em relação a combustível? Eu não tenho dúvida disso, até porque a paralisação, então, pegando a situação do caminhoneiro hoje, eu lembro-me que eu trabalho acompanho esse segmento desde 78. O caminhoneiro, algum tempo atrás, então, ele precisava trabalhar em torno de 70% a 75% do teu produto lá com o teu caminhão, e ele conseguia manter família, conseguia substituir, trocar de veículo num período, né, de troca, enfim. Hoje ele tem que trabalhar 100% do seu tempo, senão ele não consegue suprir as suas necessidades. Então o caminhoneiro vem sofrendo muito. E infelizmente é uma classe que todo reajuste recai sobre eles. Reajustou o combustível, reajusta pneu, reajusta peça, reajusta tudo. E, infelizmente, eles não conseguem ter esse mesmo retorno sobre o frete. Então, eles não conseguem ficar parados, eles não podem ficar parados. Essa é a situação do caminhoneiro hoje. Precisa trabalhar 100% quase do seu tempo para que ele consiga sobreviver. Muito boa essa lembrança sobre esses problemas de estrutura da rotina do caminhoneiro, Celestino, porque essa agenda que você colocou aí foi a agenda que estava em pauta naquela mobilização de 2 anos ou 3 anos. Ocorre que agora os caminhoneiros não colocaram isso em pauta, pelo menos uma parte deles, a parte que estava atendendo ao espírito do que foi manifestado pelo presidente da República. Os caminhoneiros estavam falando a respeito do Supremo Tribunal Federal, o Celestino. Tem lógica isso? Uma paralisação política, né? Sem nexo, sem fundamento, que não contribui em nada com o nosso país. Eu acompanhei isso e não concordo com esse tipo de situação. Acho que o caminhoneiro, aliás, o ser humano, enquanto ficar esperando que políticos, então, nada vai mudar. Como salvador da pátria, nada vai mudar. Eu acho que o salvador da pátria somos nós. Eu, você, o trabalhador, aquele que acorda cedo, que vai em busca do seu sustento, que vai em busca de melhores para a tua família. Nós somos salvador da pátria. Não existe salvador da pátria no meio político. Não existe. Não existe. É lógico que toda renovação cria-se uma esperança. Busca-se uma alternativa para que as coisas melhorem para a nossa população. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vem percebendo. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil tem vindo de mal a pior. A esperança sempre se renova, então. Sempre se renova. E eu continuo acreditando no país. Como diz um amigo nosso, se o político não atrapalhar, o país anda no automático. Então, nós somos a esperança do nosso país. Eu, você e toda a população do nosso país somos a esperança. Não Perfeito. espere muito. Celestino, Celestino, me perdoe, que tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. Rosinha, do Benfica. Rosinha está perguntando o seguinte: boa tarde, Taan. Pergunta para o vice por que eles não convencem o governador a pelo menos baixar o imposto da gasolina?
Oi, Tan, você deve ter acompanhado e lembrar de alguma forma que eu fui um combatente em busca disso. Por exemplo, eu vi uma matéria do governador esses dias dizendo, né, eu topo baixar, zerar o ICMS do combustível. Por várias vezes, como governador, fui atrás do Tião Viana, ex-governador, fui atrás do governador Gladys Cameli, sugerindo que a pauta de combustível de Rondônia e a pauta de combustível do Acre, existe uma disparidade de 13%. Por que o estado do Acre não equilibra? Seria 13% a menos do preço de combustível. Os nossos transportadores abastecem todo o estado de Rondônia. Todos no estado de Rondônia. Então, é dinheiro que a gente está levando para a economia de outro estado. Então, precisa se repensar nisso. O governador não está preparado para perder a arrecadação, mas eu tenho certeza, Itana, que ele não perderia a arrecadação. Aumentaria imposto de trabalho, aumentaria até em arrecadação, porque eu tenho certeza que os nossos transportadores iriam abastecer no estado do Acre. Essa é uma pauta que quem tem falado muito dela, com esse mesmo tom, é o deputado estadual Roberto Duarte. Também fez audiências públicas. O problema, o Celestino, é que essa é uma situação que o governador do estado, independente de quem seja, parece que a caneta dele não tem muito peso aí, porque ele precisa ter o referendo do Conselho Nacional Fazendário, né, o CONFAZ. Do CONFAZ. Aí complica. Mas aí você tem uma grande justificativa, então. Você tem um estado vizinho aqui que tem uma pauta menor do que a nossa. Está muito claro e evidente que não teria problema no CONFAZ. Basta querer, tá? E outra coisa, tá? O nosso executivo, ele tem a caneta sim. Agora tem que ter coragem, amigo. Tem que ter coragem, tá? Tem que ter coragem para enfrentar. Ô Celestino, sinceramente, eu não... Aqui na TV Gazeta, aliás, qualquer repórter, qualquer jornalista, qualquer apresentador, não tem político de estimação, né? Eu vejo aqui que tem muitas pessoas indignadas com a abordagem das entrevistas, que são assim, são assado, só criticam o presidente. Mas você quer que elogie o presidente Jair Bolsonaro diante de uma situação quase caótica com tal país? Difícil. Mas o que eu quero dizer, Celestino, é o seguinte: como aqui ninguém tem político de estimação... E nem eu. Pois é. Então, agora, em relação a essa situação do... Você colocou aí que o governador Gladson Cameli tem que ter coragem, né, e tal. Mas olha, Celestino, a coisa está tão... A torneira está tão fechada em relação a receitas. Qual é o governador que abre mão de receita, o Celestino? Então, dá uma pesquisada na arrecadação do ICMS e você vai ver que é uma curva crescente. Há uma curva crescente. Entendeu? Então, se está crescendo, é hora dele fazer a reforma necessária. Se essa pauta é benéfica para o Estado, ele pode ter certeza que ele não vai ter perda de arrecadação. Então, eu acabei de falar, todos os transportadores do estado do Acre abastecem no estado de Rondônia. O caminhoneiro, quando vem para o estado do Acre, ele vem abastecido, bate no estado do Acre e volta para abastecer em Rondônia. Será que ele teria perda de arrecadação mesmo, então? Se aumentar o volume de vendas? Não. Bom, então, vamos ficar com essa pergunta no ar, Celestino, porque nós vamos fazer o intervalo agora e nós vamos tratar de um assunto que, eu vou dizer uma coisa, pode até parecer um assunto já ultrapassado, mas que tem mostrado que não é, que ele não, digamos assim, que não perdeu a importância. Eu estou falando, Celestino, do polo logístico. Celestino, hoje, os sites aqui da nossa região denunciaram uma situação relacionada aos grandes atacadistas aqui que estão utilizando as carretas que os motoristas trazem carregadas de mercadoria como depósitos. Os camaradas ficam, Celestino, de 1 a 10 dias esperando para descarregar a mercadoria. Isso é um tempo valioso para um motorista de caminhão, Celestino. Essa situação poderia ser resolvida com o polo logístico
que eu, sinceramente, eu acho que faltou diálogo aí entre a classe empresarial e a Procuradoria-Geral do Estado. Mas eu queria que você falasse, você que conhece a realidade de outros polos logísticos em outros estados, vamos colocar isso de novo na agenda pública, que eu acho que vale a pena, ô Celestino. Mas nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos com o vice-presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino, que está conversando conosco aqui no Gazeta Entrevista.